Abra sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 2, nós vamos começar uma nova série, hoje, com vocês, que se chama Casas, série Casas. Nós vamos caminhar pelo Novo Testamento, nós vamos notar como Jesus gostava de casas. Queridos, não é à toa que nós temos a estratégia do GECEL, não é à toa que somos uma igreja organizada em pequenos grupos nas casas. Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele frequentava o templo, mas ele amava as casas. E nas casas nós temos diversas lições de Jesus, nós temos diversos milagres de Jesus, nós temos coisas sobrenaturais que acontecem nas casas. Se você ainda não tem um GECEL na sua casa, é inteligente que você comece a sonhar com isso, desejar isso, porque ali vai estar a presença de Jesus também e milagres vão acompanhar esse movimento do reino de Deus. Mas não só isso, na sua casa também, pessoal, Jesus precisa estar, porque aonde Jesus está, a sua presença é uma presença transformadora, uma presença que muda realidades. Nós vamos ver isso aqui em João capítulo 2, eu gostaria que você abrisse aí comigo, João capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, querido? Senhor, obrigado pela tua palavra, e obrigado por estarmos aqui nesta manhã, tendo esse privilégio, essa oportunidade de meditar na tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, ó Deus, para que possamos ser alimentados, fortalecidos e agraciados pela tua presença. Assim oramos no nome de Jesus. Amém? Querido, Jesus foi convidado para um casamento. Hoje, quando a gente fala de casamento, a gente fala de salão de festa, a gente fala de sítio, chácara e etc. Era costume nessa época nos judeus, os casamentos eram realizados nas casas. Alguns deles chegavam a durar 7 dias de festa, de casamento. É interessante, nós pastoreamos ciganos, e os ciganos lá em Portugal, o casamento deles era cerca de 3, 4 dias de festa direto, né? Se vocês estão achando, Amanda, né, Vitor, que é difícil fazer um casamento de algumas horas. Imagina essa turma que fica 3 dias de festa, gente. Meu Deus do céu. E eles são fartos, é uma coisa incrível. E ali, assim era também, né? Alguns dias de festa, e normalmente isso era realizado na casa da pessoa, ou em alguma casa grande. E Jesus foi ali convidado para esse casamento, para essa festa. E a Bíblia diz que em meados da festa do casamento, o vinho acabou. E sem o vinho, a festa ela teria muita dificuldade de continuar. Naquela época, queridos, não existia como hoje uma variedade de sucos,
refrigerante e etc. A única bebida que eles possuíam praticamente, além da água, era o vinho. E esse vinho aqui, muito possivelmente pisado ali, vinho novo, e o vinho novo nem muito fermentado era alguma coisa entre aquele suco de uva que nós conhecemos e o vinho que nós conhecemos. Estava ali no meio, digamos assim. E era a bebida natural das festas judaicas. E essa bebida, ela era um símbolo de alegria da festa. Era um símbolo de felicidade naquela ocasião. As pessoas estavam comendo, estavam tendo tempo de mesa, celebrando, também bebendo vinho e por aí vai. E aquele momento de gozo e alegria que estava presente naquela festa, naqueles recém-casados, ele estava prestes a se transformar em um momento de tristeza, de chateação, de preocupação, de inconveniência por causa da falta do vinho. O vinho tinha acabado e a notícia não tinha chegado ainda aos noivos, né? Ou aos recém-casados, mas naturalmente essa notícia iria chegar. E aí aquele momento de alegria, de festa, de celebração daquele casamento, se daria agora com preocupações, se daria agora talvez com o encerramento precoce daquela festa, o encerramento precoce daquele casamento, ou quem sabe até chateações diversas. Quem ficou responsável por comprar o vinho? Já pensou? Quem era a sua responsabilidade? Aí começa talvez as acusações, as discussões, os desentendimentos. Ora, era teu pai que tinha que ter visto isso, era teu irmão, aquele irresponsável que ficou de comprar, ou a mulher já ia ter a primeira DR nesse recém-casamento, né? Eu falei que não ia dar, mas eu te avisei, né? Não sei o quê. E aquele momento de tensão, e tem uma turma rindo porque sabe do que eu estou falando, né? Então, aquele momento de tensão, aquele momento de dificuldade, aquele momento de desentendimento. E aí imagina um casamento que estava ali celebrando a alegria daquela união, daquela família, ele poderia facilmente, naquele primeiro momento, já se transformar numa situação ruim, chata, inconveniente, perturbadora, e as pessoas sairiam daquela festa com dificuldade, com uma insatisfação, comentando, puxa vida, tiveram que mandar a gente embora, ou não tinham o que beber, não tinham o que fazer nessa festa, e por aí vai. Mas a diferença desse cenário todo aqui, queridos, é que há uma presença muito importante nesse casamento. Há alguém muito importante que está ali. Jesus, ele foi convidado para essa festa. E a presença de Jesus, queridos, ela faz toda a diferença. Porque a presença de Jesus é uma presença transformadora. É uma presença que muda a realidade. E essa primeira questão que eu quero falar com vocês aqui. A presença de Jesus é uma presença transformadora. Aonde Jesus está presente, ali há transformação, ali a mudança de vida, ali a libertação, ali a manifestação da graça, perdão, salvação. As coisas são transformadas com a presença de Jesus. Quando Jesus está presente, ali há transformação. Esse primeiro milagre de Jesus, que Jesus realizou, cerca de 3 dias depois daquele batismo, daquele anúncio público, o princípio ministerial de Jesus. Esse é o primeiro milagre que Jesus realiza, o primeiro sinal. E esse milagre ele tem uma característica muito importante, porque aqui Jesus está mostrando qual é o teor do seu ministério. Jesus, ao transformar essa água em vinho, ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu vim fazer, a minha característica ministerial, a minha característica de vida, de presença, é que aonde eu estiver, ali haverá transformação.
aonde eu chegar, a transformação vai chegar. Aonde eu estiver, a transformação ela vai acontecer. Então Jesus inicia o seu milagre, as suas manifestações de milagres, e depois teremos cura, teremos libertação, ressurreição, mas todas essas outras manifestações, elas estão incluídas em essência nesse primeiro sinal, em que ele está dizendo o seguinte: eu vou transformar. Então, se tiver doente, eu vou transformar a doença em saúde. Se tiver morto, eu transformo a morte em vida. Se tiver sem esperança, eu transformo a falta de esperança em esperança. Se tiver uma vida de pecado, de opressão, condenado, eu transformo a vida dessa pessoa em salvação, em perdão, em reconciliação com Deus, em vida eterna. A presença de Jesus é uma presença transformadora. Aleluia! Aonde Jesus chega, aonde Jesus está, ele gera transformação. Ele gera transformação. E é por isso que é importante Jesus estar presente, queridos. É por isso que é importante Jesus ser convidado para a festa. É por isso que é importante Jesus estar presente no casamento. É por isso que é importante Jesus estar presente na família. É por isso que é importante Jesus estar presente na criação dos filhos. É por isso que é importante Jesus estar presente nas finanças. É por isso que é importante Jesus estar presente na sua profissão. É por isso que é importante Jesus estar presente na sua área sentimental, emocional, física, seja qual for a área da sua vida. Se Jesus estiver presente ali, você vai experimentar transformação de Deus, você vai experimentar milagres, você vai experimentar as bênçãos do Senhor sobre ti. Me chama a atenção aqui que os noivos nem ficaram sabendo do problema. Olha que coisa maravilhosa. Os noivos nem ficaram sabendo do problema. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente naquela festa. E ele tem uma presença transformadora. Garantir a presença de Jesus na nossa vida, queridos, nos garante transformações e áreas e situações que nós não temos nem ciência. Coisa que a gente nem pediu, olha só. A presença de Jesus faz milagre que você nem pediu. A presença de Jesus traz respostas para coisas que você nem orou. A presença de Jesus traz transformações em áreas que você nem ficou sabendo, porque Ele está presente ali. Não quer dizer que você não tem que orar, não tem que buscar, obviamente tem, mas o que eu estou querendo dizer é que vai além disso, queridos. Quando Jesus está presente, a presença dele é tão transformadora, que às vezes você nem ficou sabendo do problema, Jesus já resolveu. Você nem soube da dificuldade que ia se levantar contra você, Jesus já deu o livramento, Jesus já te guardou, Jesus já te amparou, Jesus já botou a mão sobre a tua vida. Você nem sabia do que ia acontecer, Jesus já tinha trazido a provisão que você ia precisar. É interessante quando Samuel vai falar com Saul, porque o profeta Samuel diz assim para Saul: olha, Deus te rejeitou, mas Deus já está provendo para si um homem segundo o seu coração. Presta atenção. Antes do problema da ausência do reino acontecer, Deus já estava preparando Davi lá na malhada. O Senhor, quando a presença de Jesus está conosco, queridos, antes da gente saber que a gente vai precisar, a provisão de Deus já está sendo preparada. Antes da gente saber que a dificuldade vai acontecer, Deus já está provendo livramento, Deus já está criando situações. Eu me lembro que eu fui daqui para Vitória, agora deu uma recapeada, melhorou, mas é uma estrada horrível daqui para Vitória. E eu lembro que eu desviando, fui assim, né, zigue-zagueando, né, para lá e para cá, e eu desviava de um buraco daqui, desviava de um buraco para lá, e aí tinha uma parte que o asfalto fez assim, eu acho que era asfalto novo, o caminhão passou, e aí ele fez assim, o canto todinho para o alto, e aí eu desviando de um buraco, eu peguei as duas rodas, e rasguei as duas rodas do lado direito do carro. Estava eu, meu companheiro de viagem, o Gabriel, no carro apenas. E aí eu consegui
andar mais um pouquinho, eu achei uma entradinha assim, uma rua que entrava, para eu conseguir encostar o carro. O que acontece? Eu tinha um step, né, faz as contas, 2 rodas rasgadas e um step. Então você pega o celular para acionar o seguro, sem torre, celular sem torre. Em questão de menos de 1 minuto, um carro, não lembro se era um Celtinha, um Palio, ele entra ali onde eu estou, ele para o carro, abaixa a janela, e aí eu falo com ele assim: rapaz, eu rasguei 2 pneus. Ele falou assim: entra aí que eu levo vocês até a cidade. Entrou eu e Gabriel, esse homem levou a gente até a cidade. Chegou na cidade, era pequenininha, não tinha borracheiro. Ele pegou e levou a gente em outra cidade. Nós estamos falando de quilômetros aqui, gente. Chegou na outra cidade, conseguimos ligar para um reboque que ia encontrar a gente no lugar exato onde o carro estava avariado. E aí esse homem pegou e ainda falou assim: vocês vão ficar lá esperando? Vocês não querem comer nada não? Eu levo vocês ali no mercado, vocês comem. Eu falei: se você puder. Não, posso. Aí levou a gente no mercado, a gente foi comprar algumas coisas, ele ficou esperando. A gente voltou, entramos com ele no carro, e ele voltou lá naquele lugar e deixou a gente de novo lá onde a gente estava. E aí o reboque, quando a gente chegou lá, o reboque já estava, a gente já entrou no carro, o reboque, levamos até o lugar onde iríamos consertar os pneus. Meus irmãos, eu não tinha torre de celular, eu nem sabia onde eu estava, é a primeira vez que eu estava naquela estrada, eu não sei nem onde que até hoje o pneu ficou furado, eu não sei quem é esse homem, para mim ele é um anjo do Senhor que ele enviou. O que eu sei, queridos, é que antes da minha necessidade surgir, Deus já tinha mobilizado esse homem para sair, sabe lá de onde que ele estava, para que cronometradamente, com o tempo que eu ia passar, e o meu pneu ia rasgar, e eu fosse encostar ali, no momento exato ele estaria passando ali. Você pode atribuir a coincidência, mas eu sei de uma coisa: a presença de Jesus na minha vida gera transformação, gera provisão, gera milagre, gera coisas sobrenaturais que não dá para explicar, que a matemática não acompanha, porque o Senhor presente nas nossas vidas, Ele traz bênção, Ele traz salvação. E ali, antes do problema acontecer, Jesus já estava, ou melhor, o problema aconteceu, os noivos nem ficaram sabendo, o casamento acabou, e eles devem ter achado: nossa, escolhemos bem o vinho, né? Estão lá, perdidas. Mas a presença de Jesus ali traz transformação e mudança. Eu quero dizer com isso, preste atenção, você, marido, mulher, vocês têm dificuldades que vocês já conhecem, e aí vocês podem levar em oração diante de Deus, e devem. Senhor, abençoa aquele cabeçudo meu marido, pode orar, né? Senhor, abençoa aquela minha mulher, meu Deus, ajuda, Senhor, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: se vocês conhecem, 10% é muito. Tem muita coisa que você não faz nem ideia, e que você não teria nem condição de orar sobre, porque você não sabe o que acontece na alma, o que acontece na mente, o que acontece no coração. Você não consegue acompanhar todos os tempos. Eu não estou falando isso para te desesperar, não. Eu estou falando isso para o seguinte: se Jesus estiver presente, Ele vai transformar coisas que você nem imagina. Ele vai trabalhar de forma que você nem compreende. Ele vai tratar coisas que você nunca nem vai ficar sabendo, porque a presença de Jesus é transformadora. Eu fui criado na igreja, queridos. O meu pai, que Deus o tenha, ele é falecido já. Minha mãe agora que está viva, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu fui criado na igreja, mas eles não devem saber 10% dos dilemas, das lutas, dos pecados. Tá vendo? Ninguém conta pecado. Ô mãe, deixa eu te contar um pecado aqui, né? Quem faz isso, né? Eles não devem ter noção, queridos, do que foi. Mas sabe o que foi diferente na minha vida? É que Jesus estava na minha família. Jesus está presente na minha casa. Então, mesmo que eu enfrentei dilemas, pecados, tentações, provações, dificuldades, a presença de Jesus é transformadora.
ela vai libertando, ela vai curando, ela vai lapidando, ela vai moldando as nossas vidas, ela quebra o vaso e faz de novo. A presença de Jesus é que faz a diferença. Você precisa entender isso. Jesus precisa estar na tua casa, Jesus precisa estar na tua família, Jesus precisa estar nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus negócios, porque é a presença dele que vai trazer transformação. E a transformação é algo extraordinário aqui. Havia o costume na época de ter talhos grandes assim, cheios de água. E agora vai parecer meio nojento. Essa água era para quê? E o texto fala isso. É água de purificação. Então era água que o pessoal lavava a mão. Essa água aqui é água que o pessoal lava a mão, lava o rosto. Se tiver que dar uma lavadinha no pé, entendeu? Porque eles se purificavam antes de entrar na festa. Jesus pega essa água aqui impura, Jesus pega essa água aqui toda suja e fala assim, completa de água aí, enche um pouco mais de água até o talo. E Jesus transforma essa água em vinho. Preste atenção no que Jesus está desenhando para a gente aqui. Ele veio para transformar as coisas mais sujas, mais sombrias, mais impuras, da nossa vida. Aquilo que a gente pensava que a gente consegue lavar, a gente consegue se purificar. Não, a sujeira está na água ali, a podridão continua ali. Mas Jesus pega isso e ele transforma essa água num elemento químico totalmente diferente. Ele transforma em vinho, e nós sabemos que vinho na palavra significa sangue, queridos. O vinho simboliza o sangue de Cristo que é derramado por nós, que nos purifica, que nos santifica e que nos transforma verdadeiramente. Então preste atenção, talvez você fique assim, mas como é que eu vou vencer esse pecado? Como é que eu vou conseguir vencer esse vício? Como é que eu vou conseguir vencer esses maus pensamentos? Como é que eu vou vencer essas dificuldades que eu tenho? Como é que eu vou superar essa traição? Como é que eu vou perdoar o meu marido? Como é que eu vou conseguir reatar a confiança que foi quebrada na minha casa, pastor? Você não vai conseguir, mas se você colocar Jesus lá dentro, ele vai transformar essa água suja, podre, em salvação, em libertação, em restauração, em perdão e em transformação de vida. Não é você, mas é Jesus, é a presença de Jesus, que é uma presença transformadora. A presença de Jesus, queridos, ela traz uma alegria permanente, não uma alegria temporária. Nós temos uma diferença clara aqui no texto, que o vinho da festa, o vinho que foi providenciado por aquele casal, ele é um vinho que acaba. É uma alegria que acaba, é uma alegria passageira, é uma alegria que termina, e o acabar desse vinho traz vergonha e tristeza. Sem vinho, aquela festa, ela passaria da alegria para a tristeza rapidamente, e as pessoas começariam a se culpar, e a apontar dedos. Quem que ficou responsável por essa parte? Meus irmãos, presta atenção, tem um monte de gente que começa o casamento com o seu vinho, com o seu vinho próprio. E aí o casamento começa alegre, dois apaixonados. Tem gente que começa a sua família com o seu vinho próprio. Tem gente que gera filhos com o seu vinho próprio. E aí o filho, o bebezinho, começa a falar coisa maravilhosa, coisa linda, Começa o negócio, o sonho, um empreendimento, uma faculdade, um estudo, com o seu vinho próprio. Aí ele começa empolgado, ele começa cheio de força, de alegria, de projetos, de planos, de pensamentos. E aí ele vai na base da sua alegria, da sua força, por um tempo. Mas aí o vinho acaba, aí a alegria acaba, aí não há mais aquela disposição para ir trabalhar. Aí não há mais aquela alegria em cursar aquela faculdade. Aí não há mais aquela satisfação no casamento, porque passou-se aqueles momentos iniciais. Aí não há mais a alegria nos filhos, porque agora eles cresceram, Agora dão trabalho, tiveram escolhas, personalidades próprias, e começam a trazer preocupações e situações difíceis. E aí de repente
a alegria acaba. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, é que se nós experimentarmos da alegria que Ele tem para nos oferecer, essa alegria, ela é uma alegria diferente, ela é permanente, ela não acaba. Esse vinho que Jesus traz para a festa, diz o texto que é um vinho melhor, e além de ser melhor, ele não acaba, ele não é passageiro. Então a alegria humana, ela é passageira e ela é insuficiente, incompleta, mas a alegria que Jesus produz na nossa casa, na nossa vida, é uma alegria melhor, é uma alegria aperfeiçoada, e é uma alegria que não acaba, é uma alegria que permanece. É uma alegria que independe das circunstâncias, independe dos problemas, independe das dificuldades. Você precisa entender que a alegria é um assunto sério no céu, queridos. A alegria é um assunto sério no céu. Se você olhar na palavra de Deus, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo festivo. O povo para ter festa igual o povo judeu não tem. É festa para tudo. Nós plantamos, vamos fazer festa. Uhul, plantamos, uhul, né? Agora é hora de colher, colhemos, vamos fazer festa, uhul, festa, colhemos, tá? Não faz recorte desse vídeo não, isso é exclusivo para a turma da manhã aqui. É festa para tudo, gente. O povo de Deus é festeiro. Jesus está em festa de casamento, Jesus está jantando, Jesus está comendo com os discípulos, Jesus está festejando. Queridos, a característica nossa é a alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é que a gente não tem luta, não é que a gente não tem problema, não é que a gente não tem tristeza, não é que a gente não tem dificuldade, a gente tem, mas a gente tem uma alegria diferente, a gente tem um vinho novo, a gente tem o vinho que Jesus nos deu, é um vinho melhor, é uma alegria melhor. Então a gente está alegre mesmo assim, porque a nossa alegria não é por causa do problema, a nossa alegria é em Cristo, é por causa de Cristo, é porque Cristo está presente em nós, então somos alegres. Aí nós olhamos para a luta, nós olhamos para o sofrimento, mas nós rimos diante do perigo. Nós nos alegramos, nós vencemos alegres, nós vencemos regozijando, jubilando, adorando. Você já viu a estratégia que Deus dá para o povo dele, até na guerra? O que vocês vão fazer na guerra? Aí a gente pensa, vocês vão sair jogando pedra, sai gritando que nem um louco, pega a espada. Não, Jesus fala assim, vocês vão sair adorando, vocês vão adorar. Vocês vão sair celebrando. Você já imaginou o povo lá, o adversário esperando lá, aí de repente vem um povo de Israel cantando, celebrando? Você já pensou não? A gente, a igreja vem e tal. O povo fica confundido. Mas é o povo de Deus, queridos, é o povo que vem se adorando. É o povo que vem se celebrando, é o povo que vem se alegrando, é o povo que vem se dando glória, é o povo que vem se agradecendo a Deus, jubilando diante da presença do Senhor. É um povo que pode estar o barco naufragando, ele adora, ele louva, porque Jesus está ali. E se Jesus está ali, há transformação, a tempestade vai acalmar, o milagre vai acontecer. Se afundar, a gente vai boiar, alguma coisa vai acontecer. E se a gente afundar, a gente acorda no céu, e a alegria completa, a alegria plena, não tem resultado ruim quando Jesus está conosco. É um melhor que o outro, um melhor que o outro. E essa é a alegria que Jesus quer te dar. Você não pode estar alegre só quando o pagamento cai. O pagamento cai dia 5, você fica alegre da vida. Tá. Dia 6 rodou os boletos, você já está triste de novo, né? Não pode ser assim. Não deve ser assim, gente. Nós precisamos ter uma alegria plena em Jesus, uma alegria completa no Senhor. E a presença de Jesus, queridos, ela traz honra. É extraordinário isso, a presença de Jesus traz honra. Quando pegaram ali daquele vinho, lembra que a água da purificação, Jesus transformou em vinho. E aí Jesus falou assim, olha, pega agora e leva para o mestre Sala. Era o poderosão lá da chefe, da festa, que comandava tudo. Leva para ele provar. Esses funcionários eram um cara de fé, né? Eles pegam desse vinho, eles levam para o mestre Sala. O mestre Sala prova aquele vinho, fica surpreendido.
Ele nunca bebeu algo tão extraordinário, tão excelente. A mente dele entra em confusão, em parafuso. E ele chama a turma e fala assim, os noivos falam assim, peraí, me explica isso aqui. Todo mundo serve o melhor no começo da festa, porque aí depois as pessoas já estão ali comendo, bebendo, faz dia, faz hora, a língua já está até dormente, né? Aí eles servem o pior vinho para o final, mas você deixou o melhor de todos para o final. Que negócio é esse? Eu pergunto a você, Jesus não poderia ter transformado aquela água simplesmente num vinho comum? Sim ou não? Podia. Já seria extraordinário? Sim ou não? Seria, mas não é esse o nosso Jesus. Paulo tentando explicar o que Jesus faz, o que Deus faz, lá em Efésios 3:20, já preguei sobre isso aqui. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus irmãos, já seria extraordinário um vinho comum como qualquer outro. Já seria extraordinário se fosse que suco. Entendeu? Mas não é o Jesus que nós servimos. A presença dele traz honra, queridos. Às vezes você está pensando, nossa, eu queria apenas ter um casamento razoável. Não, não é esse Jesus que você serve. Se você botar Jesus aí, Ele vai te honrar nesse casamento, nessa família. Ele vai te honrar nesse negócio, Ele vai te honrar nesse projeto. Ele vai te honrar nesse sonho. Se você colocar Jesus na sua vida, na sua casa, você vai se surpreender com o que Jesus é capaz de fazer. Porque ainda que você seja uma pessoa muito criativa, capaz de pensar em coisas maravilhosas, a Bíblia diz que Ele faz além do que você é capaz de pensar. Ele vai te surpreender. Ele vai fazer o extraordinário. Você já convidou Jesus para estar na sua casa? Você já convidou Jesus para estar na sua família? Você já convidou Jesus? Senta aqui, Jesus. Vamos fazer a minha planilha mensal, financeira. Você já fez isso? Tem gente que tem até medo de fazer isso, que já sabe que está todo errado, né? Você já convidou Jesus para fazer isso? Você já convidou Jesus? Jesus, olha aqui, esses filhos aqui, eu digo que é meu, mas na verdade eles são teus. Foi tu que me destes para criar. Eu preciso que tu esteja presente na criação deles. Eu não quero que o meu orgulho dite a maneira como eu vou tratá-los. Eu não quero que as minhas razões ou as minhas influências paternas dizem como eu vou fazer as coisas. Eu quero que tu estejas presente na criação dos meus filhos. Já convidou Jesus em relação aos teus projetos de futuro, o curso da faculdade que você está fazendo, ou o que você gostaria de estudar, ou aonde você mora, onde você vai morar, enfim. Você está procurando a casa para comprar, você está procurando pelo seu gosto, ou você está convidando Jesus, qual que é a casa? Qual que é o lugar? Aonde que é o bairro que eu tenho que morar? Aonde tu queres me plantar para a tua glória? Jesus quer entrar, meus queridos, na nossa casa. E a presença de Jesus é uma presença transformadora. A presença de Jesus muda realidades. Muda coisas que você não consegue nem saber, nem sabia, nem ficou sabendo. Eu tenho convicção que Jesus te livrou essa semana de coisas que você nem sabia que ia acontecer. Mas o Senhor, diz a Bíblia, que Ele acampa os anjos deles ao teu redor. E Ele nos livra, nos guarda, Ele nos ampara. A Bíblia diz que Ele vela pelo nosso sono. Isso é como aquele pai que vai ao berço ver aquele bebezinho dormir e fica só observando a respiraçãozinha do bebezinho, fica só ajustando ali. Se a cabeça está muito assim, ele dá aquela ajustadinha. Se o bracinho está meio torto, ele ajeita, para que não haja problema, para que não haja dificuldade. A Bíblia diz que Deus faz isso com você. Você está dormindo, mas Ele está te olhando, Ele está te observando, Ele está causando livramentos, Ele está amparando, Ele está colocando a mão, Ele está mudando realidades para que você possa avançar, crescer, ser bem-sucedido. Mas nós, por sua vez,
Às vezes convidamos e desconvidamos Jesus com muita facilidade. Nós dizemos: Jesus, esteja na minha casa, só que de repente na hora da decisão é a raiva que está comandando, não é Jesus. É a precipitação que está comandando, não é Jesus. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba, é a prepotência, é o consumismo, é as tentações diversas, e não é Jesus que está comandando. Deixa Jesus entrar. Sua presença é transformadora. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração a Jesus. Você pode fechar os olhos comigo? Eu gostaria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Mas eu gostaria que você não fosse muito genérico na sua oração, não. Eu gostaria que você passasse um pente fino nas diversas áreas da sua vida. Suas amizades, suas relações, seu casamento, sua criação de filhos, seus negócios, seus planos, seus projetos, seus investimentos, suas vontades, desejos, suas férias, seus hobbies, suas viagens. Passa um pente fino aí. E se alguma delas Jesus nem foi chamado, nem foi comunicado, apesar dele saber de todas as coisas, essa é a hora de você falar: Jesus, essa área aqui eu preciso que tu estejas lá, Senhor. E também em relação à sua vida pessoal, particular, você sabe dos talhões de água suja que às vezes tem no seu interior. Você sabe dos talhões de águas podres que às vezes tem em você. Fala: Jesus, transforma a minha vida, Senhor. Transforma essa ação, essa atitude, esse temperamento ruim. Transforma, Senhor, esse comportamento inadequado. Muda essa realidade. Eu não vou conseguir, Jesus, mas a tua presença é uma presença que transforma, uma presença que liberta. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos, na tua presença. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu quero me apresentar diante de ti. Senhor, nós queremos declarar que nós somos a tua casa. Faça morada em nós. Nós queremos declarar, Jesus, que nós pertencemos a ti. Nós queremos declarar, Jesus, que tudo que nós temos é teu. Tudo que nós somos te pertence. Nós queremos, Senhor, declarar que a nossa família é tua, o nosso casamento, os nossos negócios, nossa firma, nossos projetos, nossos recursos, nosso dinheiro. Tudo, Senhor, é teu, tudo te pertence. Nós queremos que tu estejas presente. Aliás, Senhor, nós precisamos da tua presença. Talvez tem coisa que a gente nem sabe que existe, mas temos convicção que se a tua presença estiver ali, ela irá gerar transformação. Ela vai gerar mudança, ela vai alterar o rumo das coisas. Senhor, a tua presença pode mudar a maneira de ser, temperamento. Ó Deus, a tua presença pode reajustar personalidades. A tua presença, Senhor, pode libertar de vícios, de pecado, de condenação, de culpa. A tua presença, Senhor, nos capacita a perdoar, a restaurar aquilo que foi quebrado, desfeito. A tua presença, Senhor, muda a história da nossa casa, dos nossos filhos. A tua presença muda a história, Senhor, dos nossos projetos, sonhos. Meu Deus, às vezes a gente pode tentar com a nossa força, seguir com a nossa alegria, mas vai vir um dia mau, Deus, e a nossa alegria vai embora. Virão as dificuldades e a nossa alegria vai embora. Nós queremos ter a alegria melhor, o vinho melhor. Nós queremos ter a alegria que não se acaba, a alegria plena, a alegria que está em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Ministra profundamente na nossa vida e na nossa alma.
nos dê alegria completa. Eu oro, Senhor, abençoando a tua igreja, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.